tá bom? Então, ali é só mais ou menos isso, não tem nada de especial, não. Porque como vocês vão ver, a gente vai ter muita coisa para fazer aqui. Eu preparei só tópicos. Vocês já sabem, eu nem gosto muito de ficar colocando muitas palavras em cima de um slide, mas aqui foi necessário a gente ter que fazer isso, tá? Então, vocês vão ver que tudo aquilo que está aqui nos slides, vocês não se preocupem que isso tudo eu já pedi que fosse enviado para vocês, tá? Então, vamos lá para a gente começar. Sejam bem-vindos à nossa, vamos colocar assim, a nossa corrida, que nós vamos chamar assim, dentro da filosofia apresentada aqui no Projeto Enem, tá? A gente vai ter, boa noite, Rai, tô vendo aqui agora também. Boa noite, gente. Vamos lá para a gente começar. Bem, gente, então, qual é a proposta que eu quero fazer para vocês? Porque nós teremos 3 encontros, tá? De 2 tempos de aula, né? Até porque o Zoom só deixa para a gente esses 40 minutos e do nada ele já vai apagar, né? Então, temos hoje e depois parece que em agosto nós teremos mais 2 dias. Como fazer para você repassar 3 anos de uma matéria que nem nos 3 anos a gente consegue oferecer direita em 3 noites? Então, olha só, eu pensei da gente fazer o seguinte, a proposta de trabalho que a gente vai fazer, que eu acabei montando até baseado em tudo aquilo que já foi perguntado sobre filosofia nos Enems e em provas de concurso passadas, nós temos, então, fazer a primeira parte, que é a que a gente vai estar trabalhando hoje, e um pouco da aula que vem, que é um repasso da história da filosofia, tá? Para aqueles que foram meus alunos nos anos anteriores, são coisas que nós já vimos, e quando a gente chegar do 1900 para lá, a gente vai estar entrando em conceitos que nós trabalharemos em sala de aula ainda nesse ano, tá? Então, vão vir coisas novas para a gente, mas isso não vai trazer nenhum tipo de problema para a gente, por conta desse, a gente só vai dar já quase que uma introdução a coisas que veremos depois. Pensei em nós fazermos uma coisa que é a seguinte, deixar depois só uma aula dedicada a um repasso da ética, tá? De todas as considerações que a filosofia faz, as linhas centrais pertencentes ao contexto da ética, que é o que a gente, quando o tempo permite, a gente estuda isso separado. Vocês vão ver que, olha só, pouca novidade existe, porque quando eu faço a apresentação dos autores para vocês, aqueles autores que já falam alguma coisa da ética, eu já vou dando de uma vez, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, mas quero depois também sistematizar elementos da ética só numa aula e, sendo conveniente, embora a minha preocupação não seja tão grande em relação a isso, porque a temática própria da filosofia política, ela também é tocada na sociologia e na geografia. Tá? Então, se a gente conseguir entrar nela, ótimo, vou dando mais o enfoque filosófico, senão elas já vão ser transversais a partir de outras disciplinas. Bem, já dizendo para vocês, qual vai ser o nosso maior inimigo e que já estamos tendo hoje? Tempo para lidar com isso tudo, tá? Então, antes que o tempo, que não é que nós não o possuímos, mas é ele que nos possui, então a gente vai começar o nosso repasso de história da filosofia, apresentando da forma mais óbvia, que é a seguinte, gente, como nós vamos definir a filosofia? Então, olha só, a gente repassando a definição básica que a gente daria para a filosofia, vamos dar uma primeira que não está aí e a segunda que é a definição básica que a gente, até dentro de sala de aula, costuma trabalhar por ser uma definição simples, mas ao mesmo tempo muito rica de significados. Então, vamos chamar de filosofia como a ciência do pensamento, tá? Uma definiçãozinha assim básica para alguém que se um dia te perguntasse no ônibus, mas o que é por si mesma a filosofia? Ela é a ciência do pensamento, tá? É uma forma que a gente tem de entrar em contato com a realidade por meio do intelecto, tá? Ou essa definição que a gente coloca aí, que nós poderíamos chamar como a ciência dos primeiros princípios e a ciência do fim último de todas as coisas, tá? O que acontece? Por que a gente chama a filosofia de ciência? Quando a gente, numa definição de filosofia, diz que a filosofia é ciência, significa que ela tem um objeto e um método próprios, tá? Objeto, aquilo que uma ciência estuda,
Método. Como é que nós estudamos essa disciplina ou esse objeto, tá? Então, ciência, objeto e método, tá? Isso vale para todas as disciplinas, mas aqui para a filosofia. Quando falamos que a filosofia ela é uma ciência, estamos dizendo que o objeto da filosofia é a totalidade do real. Ou seja, podemos fazer filosofia sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas que vemos, pensamos, associamos, imaginamos e, sobretudo, até mesmo sobre a noção de real, nós podemos parar e nos questionar. Ou seja, porque o que é esse real que nós trabalhamos com ele na filosofia, tá? Então, o que a filosofia estuda? A totalidade do real. Sabendo que a tarefa da filosofia não é de oferecer perguntas. A atividade própria da filosofia é apresentar questionamentos, é abrir os panoramas de consideração sobre essa realidade que é concreta. Realidade que pode ser palpada no mundo material, realidade que pode ser um elemento só interior e subjetivo, realidade que pode ser somente projetada por alguns ou por uma coletividade, tá? Então, tudo isso para dizer qual é o objeto da filosofia. A filosofia estuda a totalidade do real. Como é que ela estuda ou como ela se debruça sobre essa totalidade? Por meio do pensamento, da reflexão e do raciocínio, tá? Onde exista uma oportunidade de pensar, ali se estabelece o nosso laboratório de cientistas. Tá? E é muito interessante saber que nós, só pelo fato de ousarmos pensar e questionar as coisas, diferente do que em outras ciências, para você ganhar um título de cientista, você vai precisar de um monte de coisa, aqui na filosofia não. Aqui, só pelo fato de você ousar pensar por conta própria, você já entrou no grupo daqueles que são os cientistas da filosofia. Por quê? Podemos filosofar em todo lugar. É muito legal se a gente usa até aquele exemplo, né? Quando a gente dá aquelas viajadas, quando a gente está tomando banho, quando a gente está sentado no vaso fazendo as nossas necessidades, ou quando a gente está viajando não viajando assim, não, viajando bem para outra cidade, para outro lugar, ou quando a gente está com o travesseiro, com a cabeça no travesseiro, ou seja, todo lugar e todo momento é momento da gente pensar e abrir os panoramas de possibilidades sobre o real, tá? Então, o objeto da filosofia é a totalidade do real, o método da filosofia é o pensamento e o raciocínio, tá? E a reflexão sobre as coisas. O que seriam esses primeiros princípios, tá? Marcela chegando aí, beijo para você. Por isso eu coloquei para vocês aqui esse pintinho aqui do lado como figura, não foi aleatório, mas é aquele exemplo bobo ou aquela pergunta boba que às vezes a gente sempre escuta falar, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a gente coloca isso para dizer um pouco sobre esse fato, ou seja, a filosofia ela vai estar um pouco preocupada com isso, né? O que ou quem está na origem de todas as origens? Há uma origem comum para tudo que existe, esse que é chamado a busca pelos primeiros princípios. Vamos olhar para nós. Quais são as nossas origens? Viemos dos nossos pais. Os nossos pais vieram dos nossos avós e assim por diante. A gente poderia fazer uma conta atrás, mas qual é a nossa verdadeira origem? De onde começou tudo? De onde começou a vida? Essas são as questões que a gente vai estar procurando com os primeiros princípios. E a grande pergunta, que muitas vezes causa grandes crises existenciais, mas não deveria causar, porque deveria ser uma questão que a gente trabalhe com ela no dia a dia, é o seguinte: para que as coisas existem? Qual é a finalidade de todas as coisas? Qual é a finalidade da minha existência, da tua existência? Qual é o fim último de todas as coisas?
Questão que, de início, ela se apresenta para a gente como muito teórica, mas que ela acaba fazendo todo o sentido, porque a partir da clareza na finalidade de um objeto ou de um ser, você vai saber como você vai lidar com esse ser ao longo da tua vida. Por exemplo, quando você tem o ser humano enquanto ser que existe para a liberdade, e como um ser que é um fim em si mesmo, você nunca vai ter autorização nenhuma para usar o ser humano como meio, já que ele é uma finalidade em si. Aí você vê como é que o fim último de todas as coisas ilumina a maneira da gente lidar com a realidade concreta. Tá? Então, a ciência dos primeiros princípios e do fim último de todas as coisas. Tá? Assim a gente repassa a chamada definição da filosofia. Tá? Quando que ela surge? Por que surge? Surge do nada? Alguém caiu, bateu com a cabeça e do nada começou a filosofar? Não, a filosofia não surge de uma hora para outra. A filosofia, ela surge em relação com uma outra forma de conhecimento que era muito viva na antiguidade e que é muito viva até hoje, que é o chamado o conhecimento mítico, tá? Então a gente costuma ver, vamos pegar um exemplo muito simples aqui, porque a gente não tem oportunidade de se alongar. A mitologia grega, ou todas as mitologias que nós conhecemos, tá? A mitologia nórdica, a mitologia iorubá, as mitologias presentes nos games em Gods of War e Companhia Ilimitada, ou seja, os mitos eram maneiras que os antigos tinham de explicar a realidade, tá? Então, o conhecimento mítico era um tipo de é um tipo de conhecimento, uma forma de você explicar a realidade humana, tá? Então, quando você via lá que foi Zeus e que foi não sei quê, e um e outro quem fez todas as coisas, ou é Thor que está batendo seu martelo no céu para que o raio apareça, é uma forma de você tentar criar uma linguagem para explicar esse fato. Por isso é que nós falamos que a filosofia ela vem de uma linha de continuidade existente com o conhecimento mítico, tá? Ela é uma a gente pode dizer que a relação entre mito e filosofia é uma relação de continuidade. Mito e filosofia procuram uma explicação para a realidade que se apresenta. A gente pode também dizer que a relação mito-filosofia é uma relação de descontinuidade, porque as formas com que essas explicações são apresentadas, elas são diferentes, uma pelo pensamento mágico, outra pelo pensamento explicitamente racional, uma pelo recurso à divindade ou sobrenatural, outra pelo recurso ou pela utilização só do elemento racional e intelectual, tá? É aí que a gente fala que há uma descontinuidade entre mito e filosofia, e há alguns autores que dizem que a filosofia é algo totalmente novo, totalmente diferente daquilo que foi tentado fazer por todos os autores anteriores e por todos os tipos de conhecimento do mundo antigo, tá? Só coloco para vocês cada uma dessas teses aqui. Nós poderíamos destrinchar muitas coisas sobre elas, mas acho que não é o nosso objetivo aqui. Então, saber que há relação entre mito e filosofia? Sim, há não uma só relação, há relações que podem ser ou de continuidade, ou descontinuidade, ou uma total ruptura, onde a filosofia é considerada como algo totalmente novo, tá? Essa frasezinha segunda que eu coloco para vocês aqui, o segundo tópico, é só que a filosofia, o mito, né, mais do que isso, é um dos tipos de conhecimento que nós temos no mundo antigo, tá? Não só no mundo antigo, como na realidade. Existe conhecimento mítico, existe conhecimento religioso, existe o conhecimento por intuição, existe o conhecimento por senso comum, existe o conhecimento que é chamado ideologia e o conhecimento chamado filosófico ou explicitamente racional, tá? Então, quando a gente fala dessa relação, e é muito importante a gente ter isso em vista, a gente vai estar trabalhando com isso aí, tá? E, enfim, uma pergunta que, se eu não me engano, em sala de aula, a gente sempre costuma trabalhar, senão a gente traz aqui mais uma vez, que é a seguinte: gente, só tem filosofia na Grécia? Não.
Mas no que a filosofia grega se diferencia de todas as outras filosofias? Da filosofia africana, da filosofia hindu, da filosofia judaica e persa, que são filosofias com que a filosofia grega tem muito contato. O fato é que todas essas outras filosofias, elas têm todos os seus princípios ou os seus questionamentos relacionados com a divindade, tá? São filosofias onde automaticamente o elemento religioso faz parte. A especificidade, tá? Deixa eu ver só aqui no bate-papo o que foi. Pessoal, o material do professor já está... Ah, Naira, beleza. Obrigado. Essa questão do material, gente, são só os tópicos, tá? Esses todos que estão aqui, esses títulos que são apresentados aqui, eu coloquei tudo no material para a gente poder... Depois eu quero conversar com você sobre isso, tá? Ah, tá bom, Naira, beleza. Se for bronca, pode dar de uma vez. O que foi? Se for bronca, pode dar de uma vez, não tem problema não. Não, nada depois, pode deixar. Não, deve ter sido do cabeçalho, que eu agora de tarde que eu fui ver que eu botei o cabeçalho errado no negócio aí, mas tudo bem. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, não foi? Ah, então tá bom, Foi, já a gente aqui, estava ó. esperando você reenviar para poder postar, Tá e no aí, como você não eu... reenviou, a gente botou assim mesmo, do jeito que estava. Ah, então tá bom. Tá, mas Aí foi eu só peço, por isso que eu isso, estou pedindo tá? desculpa para eles aí. Ah, não, tranquilo. Então foi isso, gente. É que olha só, eu mandei com o cabeçalho errado. Depois que eu fui ver, porque lá no nosso grupo o pessoal fala tanta coisa que depois eu preciso ficar. Eu me perco no meio daquelas mensagens todas assim, né? Depois que eu fui ver que tinha o tal do cabeçalho. Mas para a próxima já vai direitinho, tá bom? Então faça confissão pública aqui para todo mundo. Gente, então olha só, filosofia só existe na Grécia? Não, mas separando só a razão para tecer o conhecimento em cima só dela, isso é um patrimônio que os gregos fazem, tá? Como que a filosofia grega isolou uma característica própria da pessoa humana e construiu um edifício do conhecimento em cima dela, tá? A gente vai ver que hoje a ciência experimental, ela faz muitas vezes um esforço em desfazer isso que a filosofia grega fez, né? Porque por mais que a gente tenha separado a capacidade intelectual como algo valoroso e que nos faz como seres humanos, ela não está desintegrada de outros tipos de inteligência que nós temos. Mas isso é questão do próximo episódio, tá? Então, por que só na Grécia? Porque ali é que nós temos, então, todo um ambiente do século VI a.C., com o desenvolvimento do pensamento abstrato, ou seja, estão começando a desenvolver uma linguagem escrita propriamente dita, o desenvolvimento de moedas, que são todas realidades simbólicas, né? Ou a realidade da própria democracia e dos governos. Então, todo esse ambiente onde você dá uma margem à existência do abstrato é que você vai colocar o surgimento da filosofia, tá? Bem, junto com isso, depois de ter feito essa pequena introdução, e, gente, olha só, eu estou disparando aqui até que alguém me interrompa, ou interrompa não, não é interrupção, até que alguém tenha alguma dúvida, é só mandar. Enquanto isso, eu vou espirrando para vocês aqui, tá? Depois de eu fazer essa pequena partezinha introdutória, a gente vai apresentar os famosos primeiros filósofos chamados os pré-socráticos, ou uma outra forma que a gente tem de chamar esses personagens como os filósofos naturalistas, tá? E a gente vai ver o porquê. A filosofia deles é baseada exatamente em explicar a natureza a partir da própria natureza, tá? Então, os que são chamados os primeiros grandes filósofos da história do pensamento ocidental, é sempre bom a gente explicitar isso, tudo aquilo que eles vão falar, e a gente vai estar vendo daqui a pouco, estão baseados, todas as suas ideias estão baseadas nesses 5 pilares que a gente coloca aqui agora, tá? Que são os seguintes. Os primeiros filósofos eles vão estar procurando um arqué, ou seja, o que é isso? Um princípio comum para todas as coisas, tá? Esse princípio comum para todas as coisas é um princípio físico. Daí vem o segundo elemento, a physis, tá? Esse primeiro princípio, ele é a causa de todas as coisas, tá? Por isso a gente fala
da busca de uma relação de causalidade. E aí uma outra pergunta que já vai surgindo para a gente. Esse princípio de todas as coisas é causado por outro ou ele vai ser a primeira causa encausada? Tá? Questão filosófica para uma quinta-feira à noite, lanço para vocês aí. Tá? Então, a causalidade, o princípio de causa e efeito está totalmente presente em todos os elementos, por mais simplórios que sejam aqueles que os pré-socráticos vão colocar para a gente, tá? Os nossos autores trabalham com a noção de logos, tá? Palavra importantíssima do mundo da filosofia, palavra que significa o quê? Logos é a palavra grega que significa a racionalidade. Há um princípio comum de todas as coisas, em que este princípio e as manifestações ou consequências desse princípio podem ser conhecidas pela razão humana. Há uma lógica em todas as coisas. Olha que interessante, quando a gente usa essa palavra, há uma lógica, vem exatamente do sentido original da palavra, desse logos, né? Há uma razão, há uma ordem, há um sentido que nós podemos captar em todas as coisas, tá? Isso é um logos. E vem depois a noção de cosmos, que significa, cosmos é como uma palavra para dizer o universo inteiro. Mas o sentido próprio da filosofia é dizer que o cosmos é uma realidade totalmente integrada. Nós não somos coisas separadas da natureza. Nós somos natureza. Nós somos físicos. Então, o sentido do cosmos, ele fala exatamente o de colocar-nos como interligados a todas as coisas, né? É muito interessante, né? Quando a gente vê o Cavaleiro do Zodíaco e que muitas vezes o Cavaleiro do Zodíaco tem que elevar o seu cosmo ao sétimo sentido. Aí quando você está vendo o cavaleiro lá naquela coisa de levar o cosmo ao sétimo sentido, ele está fazendo uma forma de conectar o seu interior com o todo que ele fortalece naquele momento. É um exemplo bobo, mas ajuda a gente a entender essa conexão existente em todas as coisas dentro do princípio do cosmos, tá? Então, os primeiros filósofos têm como base exatamente esses pilares aí. Quem são esses filósofos? Os chamados filósofos naturalistas ou pré-socráticos. E o que apresentam eles como teoria para a gente? Aqui, ó, já botei a lista de todo mundo para vocês aí, para a gente dar aquela disparada em cada um deles, tá? E lembrando, para quem chegou um pouquinho depois ou alguma coisa, está sendo rápido assim, porque essas aulas são aulas de repasso, tá? Onde a gente aqui quer pegar só a ideia fundamental que a gente precisa colocar na memória para formar o nosso esquema mental. Então, a gente tem o inaugurador do chamado sistema dos pré-socráticos, que é a figura de Tales de Mileto, que vai colocar como arquéde de todas as coisas a água em suas mais variadas formas. Tá? Então, a água, e a partir das formas em que ela vai tomando, a líquida, a gasosa, é que ela vai se configurando a matéria de todas as coisas, tá? Ou a constituição primordial de todas as coisas. Tales de Mileto, a água. Anaximandro de Mileto, já que Tales, Anaximandro e Anaxímenes são os chamados, os autores da escola de Mileto, né? Anaximandro vai falar de um elemento que nós chamamos de o apeiron, ou seja, apeiron é a palavra grega que significa o indefinido, tá? Parece até bobagem, né? Você fala, não, há um princípio que é comum a todas as coisas, ele é ilimitado, ele é eterno, só que a gente não é capaz de dizer o que ele é. Tá, gente? É muito legal essa definição de Anaximandro, porque ela parece boba, mas de boba ela não tem nada. Ou seja, Anaximandro percebe um elemento, mas ele percebe que é um elemento que escapa à compreensão da racionalidade humana devido à sua grandeza e complexidade. É isso que nós chamamos de apeiron, tá? Depois, seguindo a escola de Mileto, vem a figura de Anaxímenes de Mileto, também, né, que ele vai trazer como origem de todas as coisas, como arquéde de todas as coisas, um elemento que ele chama de pneuma, que foi vulgarmente traduzido para o português como vento, ou o sopro, ou o ar.
mais do que isso, o ar, né? Mas é interessante lembrar que o pneuma, dentro do contexto grego, é muito mais do que esse ar que a gente sente. É um elemento espiritual que dá vida a todas as coisas. E a gente sempre costuma dar um exemplo a partir da mitologia judaica para explicar sobre isso, né? Porque quando o livro do Gênesis vai falar que Deus criou o homem do barro da terra, ele soprou o quê? O seu pneuma sobre aquele barro e então o ser humano se tornou um ser vivente. É aí que a gente tem essa relação do que significa esse pneuma, esse princípio espiritual constituinte de todas as coisas, tá? Depois a gente tem a figura de Pitágoras, tá? Nosso querido autor tão utilizado nas matemáticas, que ele vem... Ih, já está o Zoom aqui avisando para a gente, ó. O Zoom falou, gente, está correndo contra o tempo? Sempre, mas a gente vai prosseguir aqui. Gente, então, olha só, se a aula interromper assim do nada, não é falta de educação não, tá? É porque o Zoom apaga mesmo e a gente dá um descansozinho de 5 minutos, tá? E depois a gente já volta aqui, beleza? Não, Léo, eu aviso, porque aqui no projeto é 40 mesmo. Então, faltam realmente 9 minutos. Aí você tem 10 minutos e volta depois. Então já tem direitinho. Não, beleza, então. É isso que eu já tinha programado. Quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso. Não, beleza. Tu grita aí que a gente dá uma... Não, agora eu tô vendo que já tá aqui. Ele vai botando contagem atrás, tem 9 minutos e 15 segundos. Então vamos correr aqui. É isso. Tá ótimo. Gente, então, Pitágoras é mais do que falar de números, né? Porque às vezes quando a gente fala de que Pitágoras traz a origem de todas as coisas, não é que tem vários numerozinhos que chegaram, se juntaram e as coisas foram se formando. Não. Pitágoras quer dizer que há uma estrutura racional e que essa estrutura racional é a origem de todas as coisas. Por isso, nós podemos raciocinar sobre todas as realidades existentes, tá? Então, essa estrutura racional, que vai ser chamada de números, é isso que a gente vai ter dentro da origem de todas as coisas apresentada pelo pensamento pitagórico. Tá? Bom, depois, então, vem os dois mais brabos dos pré-socráticos, que são as famosas figuras de Parmênides e Heráclito. Tá? Parmênides, que vai ressaltar para a gente o ser, enquanto realidade estática, estável e eterna, tá? Então, com aquela famosa frase que muitas vezes parece que não faz tanto sentido para a gente, mas que é carregada de significados, de que o ser é e o não ser não é. O que Parmênides está querendo dizer com isso? Que o oposto ao ser é o nada, não é o não ser. Tá? O que acontece? Todas as vezes que eu afirmo que uma coisa é, automaticamente eu estou afirmando várias coisas que este ser não é. Então, o oposto do ser não é o não ser. O oposto do ser é o nada. Tá? Então, essa realidade comum a todas as coisas, que é a realidade do ser. O estojo é azul. Parmênides vai dizer, tá, essa coisa de falar que ele é azul, isso a gente deixa para depois. O importante é a gente, nessa frase, terminar em dizer que o estojo é. Pronto. Essa é a realidade comum para todas as coisas. Se tirar o ser, algo deixa de existir. Tá? Algo deixa de ser aquilo que ele é. Tá? E depois a gente tem a famosa figura... botei aí a questão do ente, né? Ente é a palavra que Parmênides utiliza para falar das manifestações do ser. Tá? Vamos olhar para nós. Se eu abrisse aqui agora o quadro com todos os participantes dessa aula, todos temos o ser em comum. Mas quais são os nossos entes? As nossas maneiras com que nossos corpos se apresentam e são colocadas aqui. Tá? Então, o ente é uma manifestação do ser. O ente está em constante mudança. O ser é que permanece sempre o mesmo. Tá? Já Heráclito, ele pensa um pouquinho diferente. Não só um pouquinho, totalmente diferente. Se Parmênides fala de um ser estável, Heráclito fala para a gente de um ser em constante mudança, constante movimento. Por isso vem a famosa expressão tudo flui. Tá? Tudo flui, pantarrei no seu original grego. Aí vem aquela famosa expressão de que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, ou porque, imagina, entramos no rio tomando banho, saímos.
Se a gente entrar nele de novo, nem o rio vai ser o mesmo, porque as águas já se foram, nem nós seremos os mesmos. Por quê? Do início da nossa aula de hoje, às 6 da tarde, até agora, nós já não somos os mesmos. Tá? Mesmo que retomando algum tipo de conhecimento, no mínimo no âmbito intelectual, nós já não somos as mesmas pessoas que éramos antes, tá bom? Então, Heráclito vai dizer, não, o ser, ele é uma constante mutabilidade. Tá, gente? Só relembrando, quem tem mais razão, Parmênides e Heráclito, os dois têm a sua parcela de contribuição, já que a realidade, segundo a gente vai ver pelos autores posteriores, ela se constitui de uma realidade permanente, mas ela também se constitui na constante mudança, tá bom? E depois a gente que tem aqueles autores, para a gente ir terminando os naturalistas aqui, que são um pouco mais tranquilos, né? Que não deram muito problema, ou não tiveram tanta influência posteriormente, mais ou menos. Não tanto como Parmênides e Heráclito, que são as figuras de Empédocles, tá? Empédocles de Agrigento, onde a gente tem alguém que vai falar que os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo são os elementos primordiais, e na junção e confronto entre eles é que a realidade surge, tá? Embora eu não tenha colocado antes, jogo para vocês também que muitos dos pré-socráticos vão dizer que a realidade ela se faz disso, né? As coisas concretas vão se produzindo a partir do contato dessas com os opostos, mas isso é assunto para algum momento que se tenha tempo, tá? Depois a gente tem a figura de Anaxágoras, tá? Onde ele vai trazer a famosa figura das homeomerias, ou, na tradução, na filosofia nossa do dia a dia, as homeomerias são a poeira cósmica, tá? Essa poeira cósmica é exatamente esse elemento que é comum a todo o universo, a todo o cosmos, tá? Mas a gente fala de uma poeira cósmica que é eterna, tá? Que ela tem força própria, que ela não é criada, mas ela é criadora de todas as coisas, né? Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás, né? Aí você tem, numa expressão religiosa, Anaxágoras sendo dito assim de uma maneira totalmente clara, né? E, enfim, a famosa figura de Demócrito e seu discípulo Leucipo, onde eles vão trazer o átomo, um elemento que é A, ou seja, o alfa privativo, mais a partícula central, um elemento que é indivisível, segundo se tinha concepção na época, mas que esse elemento indivisível é a causa comum de todas as coisas. Ou seja, na origem, teremos um elemento de estabilidade, que os nossos autores vão falar de um elemento físico e de um elemento constantemente estável, tá? Gente, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida desse pessoal aí agora, gritem, por favor, tá? Abram o microfone ou mandem a pergunta no chat, porque se não tem nenhuma pergunta sobre eles, a gente passa para a virada humanística da filosofia. E o que é isso? É um momento em que a filosofia passa de uma consideração da natureza física das coisas, a colocar uma outra centralidade, ou seja, a centralidade da filosofia vai ser agora, então, o ser humano, tá? Se a ciência, a filosofia como ciência, nasce de uma observação da natureza e do ser humano enquanto pertencente a essa natureza, ou seja, nós somos uma criatura a mais, agora a virada humanística ela vai ressaltar a importância que deve ser dada ao ser humano por em cima de todas as outras coisas, tá? Então, a centralidade do ser humano, por isso uma virada humanística apresentada aí. Qual é o contexto em que essa virada humanística acontece? Ou seja, no contexto da democracia grega, tá? Isso aqui, questões próprias da geografia e da sociologia, a gente lança para vocês até da própria história, tá? As origens da democracia na Grécia Antiga, tá? O interessante é a gente ver que, nesse contexto, a gente vai ter uma figura famosa, que hoje até cedo, quando eu estava no programa na rádio, eu estava citando, e já lembrava de que ia ter que falar deles para vocês nessa aula, né? Que é o contexto dos sofistas, tá? Os primeiros filósofos da virada humanista foram esses professores itinerantes que vendiam o conhecimento, tá? E que conhecimento eles vendiam? Os sofistas vendiam a arte do falar em público.
tá? Por isso nós falamos, e coloco para vocês a terceira frase aqui. Valeu, Naira, gostei de ver a maneira que você avisa pra gente. Naira levantou a mão, beleza. Tá? Então, a centralidade dos nossos autores é exatamente a de ensinar a arte do bem falar. Tá? E daqui a pouquinho, quando a nossa aula cair e a gente voltar, eu só repasso para vocês os dois filósofos principais dentre os sofistas, que são as figuras de Protágoras e Górgias, tá bom? Gente, vamos descansar então esse nosso tempinho e a gente volta daqui a pouco, tá? Se tiverem dúvida dessas coisas, vocês podem ir jogando aí para a gente também, e depois eu vou deixar um telefone de contato aqui também para vocês mandarem perguntas e eu responder para vocês pelo WhatsApp sempre que possível, tá bom?